Hoje vamos falar sobre a produção de polvilho azedo, com as alunas Karine Assunção e Cristina Campos, alunas da disciplina de Tecnologia de Produtos Amiláceos. Sobre a matéria-prima utilizada na elaboração do polvilho azedo, a mandioca já era cultivada pelos índios antes dos primeiros portugueses chegarem no Brasil, em 1500. E a sua faceta mais conhecida é o biscoito de polvilho, que existe pelo menos desde o século XVIII, quando era servido pelas cozinheiras negras aos senhores das fazendas mineiras. E segundo a legislação brasileira, o polvilho azedo é o produto amiláceo acidificado da mandioca. Tradicionalmente, o produto é produzido por fermentação e seco ao sol, diferentemente da fécula de mandioca e o do polvilho doce. O polvilho azedo possui propriedades de expansão, o que o diferencia de muitos outros produtos e dos amidos nativos. É derivado da fécula da mandioca e não contém glúten, que é uma grande vantagem. Excelente fornecedor de cálcio para o organismo. Algumas aplicações do polvilho azedo. Pode ser usado para a fabricação de biscoitos, do pão de queijo, na substituição da farinha de trigo em receitas, principalmente para receitas para aquelas pessoas celíacas que não podem ingerir glúten, panquecas, revestimento em amendoim japonês. E o polvilho azedo é um amido modificado com temperatura de gelificação inferior à fécula de mandioca nativa e também com temperatura de gelificação inferior do polvilho doce. E o amido gelificado ajuda a reter CO2 e expande a massa quando em aquecimento. Bom, aqui a gente tem o fluxograma de produção do polvilho azedo com suas etapas e mostrando a única diferença entre o polvilho azedo e o polvilho doce, que é justamente essa etapa, a fermentação do amido até acidez de 5%. Essa etapa é constituída apenas no polvilho azedo, não no doce. E as etapas do fluxograma de produção do polvilho azedo são colheita da mandioca, lavagem e descascamento, ralagem, lavagem da massa, fermentação do amido até acidez de 5%, secagem do polvilho, classificação e empacotamento, pesagem e armazenamento. Agora a gente vai falar um pouco sobre cada etapa. Bom, na colheita, é indicado que as mandiocas sejam colhidas com idades de 16 a 20 meses, entre abril e agosto, quando apresentam o máximo de rendimento. E o processamento deve acontecer no mesmo dia, após a colheita ou no prazo máximo de 36 horas. Deve-se evitar atritos e esfolamentos das raízes. A próxima etapa, que é a lavagem e descascamento, visa a retirada das impurezas que prejudicam a qualidade do produto final. O descascamento elimina as fibras presentes nas cascas, as substâncias tânicas que escurecem a farinha e parte do ácido cianídrico que encontra em maior proporção nas entrecascas. O descascamento pode ser manual ou mecânico. Na ralação das raízes, é feita para que as células das raízes sejam rompidas, liberando os glânulos de amido e permitindo a homogeneização da massa e maior rendimento do polvilho. Essa relação normalmente é feita em cilindro provido de eixo central com serrinhas. A próxima etapa, que é a lavagem da massa, é feita realizando o acréscimo de água à massa e coando em tecidos de malha fina, superpostos, de modo a não permitir a passagem de água e até que a água se apresente transparente. Essa etapa é feita sobre um tanque de passagem, de onde o líquido leitoso contendo o amido é distribuído para os tanques de decantação. Na etapa da fermentação do amido, a gente tem que esse processo é um processo espontâneo.
que é desenvolvido por micro-organismos naturalmente presentes na matéria-prima, na água e também nos tanques de fermentação. A fermentação consiste em deixar o amido nos tanques a temperatura ambiente por um período que varia de 15 a 40 dias, dependendo da temperatura ambiente, até que esse produto atinja acidez aproximada de 5%. Os tanques de decantação devem estar sobre uma cobertura, para evitar que o polvilho receba impurezas. Devem ser revestidas de cerâmicas, azulejos ou também pode ser de fibra. Durante todo o período de fermentação, o polvilho deve permanecer coberto por uma lâmina de água de 10 centímetros. Após a fermentação, o polvilho passa pela etapa de secagem. Como ilustrado na imagem, essa secagem é feita sobre giraus forrados, com uma lona plástica ou com tecido de algodão, com exposição direta ao sol por aproximadamente 8 horas, até o polvilho atingir a umidade de 13 a 14%. E a secagem ao sol é o que alguns estudos indicam que está relacionado com a capacidade de expansão desse polvilho. Após a secagem, esse polvilho é esfarelado e peneirado. E o polvilho ele é acondicionado em sacos de 1 quilo para o mercado varejista e 50 quilos para o mercado atacadista. Como ilustrado na foto, um saco de 25 quilos de polvilho azedo, que pode ser muito utilizado, por exemplo, por padarias com grandes produções. A armazenagem é uma etapa que deve também ser considerada e deve ser feito o combate constante a insetos e roedores para não prejudicar a qualidade do produto. E o polvilho deve ser armazenado em local seco e arejado para não absorver umidade. Aqui a gente está mostrando também a raiz da mandioca, né? A fécula. O conteúdo amiláceo proveniente da mandioca, né, de uma raiz, é denominado fécula. Depois, essa fécula será destinada para a produção de polvilho azedo, e esse polvilho azedo pode ser usado para a fabricação de biscoito de polvilho ou de pão de queijo, entre outros produtos, bolos, panquecas. E aqui as referências que usamos para fazer os slides e montar o nosso vídeo.